tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou Renato Cortes e aqui nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos falar desse tema interessante que é os dinossauros. O que aconteceu com os dinossauros e por que a Bíblia não fala disso, né? Antes de se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos que você sabe que vão gostar desse conteúdo, tá certo? Bom, vamos lá. Antes da gente entrar na introdução, uma coisa que tem que ser ponto passivo para nós é entender o seguinte, que os dinossauros existiram, tá? Tem seres que é mencionado na Bíblia, ou na história, melhor dizendo, que são seres mitológicos. O unicórnio, o saci pererê, são seres folclóricos, melhor dizendo, né? O dragão, são seres que a gente sabe que não existiram de verdade. Fazem parte do folclore local. Agora, os dinossauros não, os dinossauros nós sabemos que existiram. Então você tem ali fotos, você tem ali os ossos dos dinossauros que são encontrados a todo tempo aí. Então já tem que partir do pressuposto que sim, os dinossauros existiram, são reais. E a partir disso eu vou analisar o que a Bíblia está dizendo, tá? Bom, para poder entrar nesse vídeo aqui, eu quero trazer para vocês aqui algumas coisas muito interessantes. O primeiro ponto é o seguinte, se a Bíblia fala ou não fala de dinossauro, eu não verei o nome dinossauro na Bíblia, porque o nome dinossauro ele foi um nome inventado no século 17 ou 18, né? Eu confundo isso, foi 1800 e pouquinho. Então, na época da Bíblia, que a Bíblia estava sendo escrita, não existia ainda o nome dinossauros. Então, se a Bíblia fala de dinossauros, logicamente ela vai usar um outro nome, outros termos que não seja a palavra dinossauro. Então, nós temos que olhar na Bíblia se tem algo descrito na Bíblia que as características batem com as características de um dinossauro. E quando eu faço isso, eu vou chegar em dois animais mencionados no livro de Jó, capítulo 40 e capítulo 41. Ali, Deus falando com Jó, Deus vai mencionar dois animais, o Behemote e o Leviatã, né? Tanto o Behemote como o Leviatã são descritos como criaturas gigantescas, criaturas com cauda, que tinham uma pele muito grossa, que nada penetrava, enfim, são descritos como criaturas gigantescas, grandes e monstros mesmo, na verdade. E em algumas Bíblias esses termos são traduzidos por hipopótamo e crocodilo, mas no termo original, e quando eu analiso as características desses animais, eu vou ver que não bate com um crocodilo e com um hipopótamo. Então, quando eu analiso as características do Behemote e do Leviatã, eu chego à conclusão que são características muito parecidas com a dos dinossauros, com alguns dinossauros que já foram encontrados por aí. Tá? O tamanho exacerbado, a cauda muito grande, o Behemote, me parece, o Behemote não, o Leviatã é uma criatura marinha, tá? Seria tipo uma serpente, um dragão marinho. Então, tem características muito parecidas conosco. Algumas pessoas, alguns teólogos defendem que, sim, estes animais eram dinossauros que são apresentados no texto bíblico. Eu entendo que ali não são dinossauros, eu não estou sozinho. Outros teólogos também, alguns até bem respeitados na academia, defendem que não foram, que ali não está falando de nenhum animal físico. Por quê? Porque quando Deus fala aquelas coisas com Jó, a ideia é como se Deus estivesse mostrando para ele, fazendo referência ao poder de Deus e a como o Jó era pequeno naquele momento. Não parece que ele estava se referindo a um animal físico. Tanto é
que se fosse um animal conhecido, bem conhecido, não precisaria de Deus trazer o nome e a descrição daquele animal, né? Então, se por exemplo fala assim, você tem medo de cachorro? Provavelmente quem ouvir já sabe o que é um cachorro e vai te responder se tem medo ou não. Né? Se eu pergunto aí, principalmente para as mulheres hoje, você tem medo de barata? Com certeza todas as mulheres vão saber o que eu estou falando. Algumas vão dizer que tem medo, algumas vão dizer que não. Que ela pega, joga o chinelo ali e mata ela. Outros vão falar que não. Por quê? Elas já sabem o que é aquele animal. Elas já sabem sobre o que eu estou me referindo. No caso, se eu for analisar o texto bíblico, é como se Deus estivesse falando com Jó. Jó, você conhece o cachorro? Aquele animal que tem 4 patas, que não sei o que late e tal. Certo? Ou você sabe quem é a barata e começa a descrever detalhadamente a barata. Não faz sentido. Se fosse um animal conhecido da região de Jó e daquela população, não havia necessidade de Deus descrever. Então você entende ali que é uma descrição, Deus faz uma descrição poética para Jó daqueles animais para poder mostrar um paralelo, um paralelismo com a força de Deus, com o poder de Deus e a pequenez do homem. Tá? Então eu não consigo encaixar aí, repito, não estou sozinho, nessa interpretação do Leviatã e do Behemoth, dinossauros que a Bíblia estava dizendo. Ponto. Outro ponto que eu tenho que entender é que o que a ciência diz e o que a Bíblia diz sobre isso. A ciência vai dizer que os dinossauros eles foram extintos há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. E aí alguns cristãos dizem que não bate, né? Por quê? Porque a Terra tem só 6 mil anos, né? Então, se a Terra tem só 6 mil anos, esses irmãos cristãos, por que a ciência está falando de animais que têm 65 milhões de anos? Logo é mentira, dinossauro não existiu. Também não é por aí, tá? A mesmo ponto que eu passo para vocês que não é por aí, que eu não entendo que o Behemoth e o Leviatã sejam dinossauros, eu também não posso dizer que a ciência está errada quando classifica os dinossauros com 65 milhões de anos e que isso é um argumento para ir contra a palavra de Deus. Não, porque a palavra de Deus, a rigor, ela não fala de quanto tempo tem a Terra. Quando você analisa, a Bíblia ela começa a descrever a criação dos animais, ela começa a descrever a criação dos seres humanos. Então, quanto à criação da Terra, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra sem forma e vazia. Esse período de Deus ter criado a terra até ele ter começado a criar o homem, eu posso encaixar aqui a teoria da terra jovem, certo? Eu posso entender que é o que eu defendo, que a terra tem 6 mil anos, né? Mas não é errado se eu descobrir que a terra tinha mais de 6 mil anos. Não é errado. Eu não posso colocar um homem para trás. Mas a criação da terra, sim. Certo? Bom, e os animais? Os animais, a Bíblia nos relata os animais sendo criados junto com o homem. Os animais sendo criados, né, junto, naquela semana da criação, os animais são criados. Os animais foram criados e uma coisa que nos chama a atenção nesse momento é que o homem vivia muito. O clima na Terra era diferente do que é hoje. Tá? O clima na Terra era diferente. A média de vida do homem hoje, vamos colocar aí que o homem vivendo muito hoje é viver 100 anos, 120 anos, vamos colocar assim. Na época bíblica do Gênesis, antes do dilúvio, a média era 900 anos. Né? Então você tinha ali vários personagens bíblicos que viveram mais de 900 anos. Adão viveu 930 anos, Matusalém viveu 969 anos e por aí vai. Você vai ter vários personagens que viveram mais de 900 anos. Automaticamente, se o clima era diferente, né, o homem conseguia viver melhor e viver por muito mais tempo,
Você então poderia ter animais aqui vivendo mais. Você poderia ter animais aqui na Terra com ciclo de vida totalmente diferente da que nós temos hoje. Por quê? Porque o clima na Terra não era igual é hoje. E aí teve uma matéria que eu li recentemente que dizia o seguinte, que existem algumas espécies de lagartos que eles, enquanto têm vida, eles crescem. Né? Eu não sei se são todos os lagartos ou algumas espécies, mas que descobriram que eles crescem enquanto têm vida. Aí você associa um réptil, certo? Vivendo muitos anos e crescendo por muitos anos. Aí você vai conseguir encaixar também a teoria dos dinossauros. Então vai ser relativamente comum você ter aí répteis que viviam muitos anos, tá? Então você poderia ter répteis que viviam muitos anos aqui na Terra e automaticamente eles cresciam enquanto viviam. Outro detalhe é a situação espiritual, que aqui que é o ponto que eu quero fechar com você. A Bíblia nos fala que o diabo ele sempre veio para tentar deturpar a criação. Ele veio para tentar estragar aquilo que Deus fez. Quando o pecado entra na terra, através de Adão e Eva, a Bíblia diz que a terra ela foi amaldiçoada, vamos dizer assim. A terra começou a dar espinhos, certo? A vegetação, o clima na terra, ele sentiu, ele percebeu. Então, se eu tenho agora a terra que ela está modificada por causa do pecado que entrou, também não seria exagero imaginar que esse mesmo pecado que entrou na terra, que o diabo ele entra por causa dessa ação do homem, ele tenha modificado alguns animais por causa do pecado quando ele entrou. Então esses animais teriam sido o quê? Aberrações, né? Teriam sido aberrações. Ah, mas a Bíblia não diz isso. Não, mas a Bíblia diz que o pecado modificou o clima na terra. A Bíblia diz que o pecado mudou a terra. Então o pecado, que era Satanás agindo ali por trás, ele poderia ter agido dentro de alguns répteis, certo? Que já cresciam com o tempo, com o passar do tempo, enquanto vivia, cresciam. Então isso ia levar a ser animais gigantescos e deformados. Por que deformados? Porque quando você analisa a estrutura de um dinossauro hoje, você vê que os dinossauros, eles não eram muito bem sincronizados. Não sei se o termo certo seria isso, né? O Tiranossauro Rex, por exemplo, que você vê em filmes correndo aquela velocidade toda, né? Muitos especialistas hoje acreditam que provavelmente ele não seria aquele caçador maior, que ele andava rastejando no chão. Por quê? Porque o fato dele ter as mãos, né, as patas de cima pequenininha e a perna muito grande, ele não conseguiria se equilibrar para caminhar. E ao passo disso você vê outros também que o pescoço é enorme, alguns têm a asa muito grande, o bico exagerado, tá? Eram características deformadas, anormais. Então eu posso entender que houve essa ação maligna aí, os dinossauros, nesses répteis que viviam muitos anos, então eles cresceram demais e foram deformados pela deturpação do pecado, e que no momento do dilúvio esses animais foram extintos. É totalmente plausível entender isso. Por quê? É fato pela ciência o quê? Que houve uma grande catástrofe que levaram à extinção dos dinossauros. A Bíblia não vai datar o dilúvio de 65 milhões de anos, mas a Bíblia caracteriza o dilúvio exatamente como uma ação da natureza com consequências que mudou todo o clima na Terra.
Então eu poderia entender que os dinossauros existiram e que na chegada do dilúvio eles não entraram na arca e eles teriam sido extintos com o dilúvio. Bom, isso é o que algumas coisas que a Bíblia apresenta, algumas teorias que tem, e eu trouxe para você aquilo que eu acho mais plausível que pode ter acontecido. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.